Aleluia. Mais uma vez eu cumprimento os irmãos na santa paz do Senhor. Amém? Amém, igreja? Glória a Deus. Vamos aproveitar que os irmãos estão em pé e vamos abrir a palavra do Senhor com alegria. Aleluia. Aleluia. Vamos abrir a palavra do Senhor lá no livro de Atos. Atos dos Apóstolos. Capítulo 9. Atos, capítulo 9. Atos 9. Atos, capítulo 9. A partir do verso 1, a santa palavra de Deus diz assim: E Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontraste algum daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo ele no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem é, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitar contra os aguilhões. Contra os aguilhões. Até aqui, meus irmãos, vamos orar ao Senhor. Meu Deus, nós te agradecemos, Pai. Te agradeço, meu Deus, perante a tua presença, perante o teu altar, perante a tua igreja, meu Deus. Porque aqui tudo é do Senhor, Pai. É do Senhor, para o Senhor e pelo Senhor. Só um motivo, meu Deus, pelo qual nós estamos aqui. E esse motivo se chama Jesus Cristo de Nazaré. Só um motivo pelo qual nós estamos aqui, para te adorar, Pai. Para dizer que sem o Senhor nós somos vazios. Mas o Senhor está conosco. O Senhor está no meio da tua igreja. O Senhor se faz presente aqui. Eu sei, Pai, que o Senhor já falou através dos louvores, da ministração. Eu sei, meu Deus, que no coração de alguns, ao colocar o pé naquela porta, o Senhor já tocou. Mas, meu Deus, pela tua misericórdia, pela tua graça, eu te peço, Pai, continua falando com a tua igreja, continua falando conosco, meu Deus, através da tua palavra. Tua palavra é reta, é justiça e é verdade, Pai. Dá a direção, meu Deus, não a que nós pedimos, mas a que nós precisamos, Pai. Fala conosco, meu Deus. Fala aos nossos corações. Penetra até a divisão de alma e espírito, juntas e medulas, Pai. Mas continua falando com a tua igreja, Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se assentar, meus irmãos, glorificando o nome do Senhor. Eu glorifico o santo nome do Senhor pela vida de cada um, dos visitantes, obreiros da casa de Deus, pessoas que decidiram servir, pessoas que decidiram adorar o Senhor. E como já foi dito aqui, ontem, hoje, sim, foram 2 dias sobrenaturais na nossa vida. O ano passado, um pouco antes do meio do ano passado, o Senhor falou muito forte ao nosso coração, que nós precisaríamos de alianças, que nós precisaríamos conhecer pessoas para andar junto. A igreja sabe que nós temos o nosso paizão, aí, nosso pastor Cláudio, nosso conselheiro, que às vezes nos direciona, nos puxa a orelha, nos aconselha. É um homem de Deus que Deus tem nos dado. A gente brinca com ele que no começo nós fizemos dos joelhos dele calos, de tanto que ele orou por nós. Mas graças a Deus,
Um homem de Deus orou por nós e por isso nós estamos aqui. E eu creio que algumas pessoas também oraram por vocês e é por isso que vocês estão aqui. Joelhos se dobraram para que essa noite, para que vocês fossem trazidos aqui para adorar o Senhor. E desde que o Senhor deu essa direção, o Senhor tem nos dado algumas alianças e nós temos chorado muito. Nós temos chorado muito, clamado muito aos pés do Senhor. Porque no ano passado, nós chamamos uma serva do Senhor, uma levita que veio aqui. E o Senhor usou profundamente a vida dela para louvar. E eu sei que tocou alguns corações. E depois conversando, ela nos disse assim que ela estava sofrendo muito. E a oração dela era: Senhor, me apresenta os teus amigos. E olha só, se nós somos amigos de Deus, vocês também são amigos de Deus. E ontem e hoje nós estivemos na casa da irmã Teresa. E na primeira vez que nós ligamos para ela, para Deus trazer ela aqui, para dar uma direção, um norte, um rumo para o ministério infantil. E foi algo assim sobrenatural também. E nós ligamos para ela, a gente estava sentado na cama. Era noite, já era umas 10 e pouco da noite. E conversando com a irmã Teresa começou a chorar. E ela disse assim: olha, isso é resposta de oração. Porque nós chamamos ela para vir aqui, para conversar, para ensinar, dar uma direção para o ministério infantil. E ela disse assim: isso é resposta de oração. Porque eu tenho orado para Deus mostrar os amigos dele. E nós choramos junto. E por que eu me emociono? Porque nós temos pedido para Deus nos apresentar pessoas também que são amigos dele. Pessoas que têm uma visão do Evangelho, que é a mesma visão que o Senhor Jesus nos ensinou. Nós não queremos fazer alianças com gente que está com um pé na igreja e um pé no mundo. Nós queremos fazer aliança com gente que tem uma vida no altar do Senhor. E Deus tem apresentado pessoas para nos ajudar, para fazer com que a gente possa caminhar junto. Não tem um dia certo, porque nós ficamos de ver a agenda do pastor Renato, mas ele vai vir aqui e Deus vai usar ele para trazer uma palavra que vem direto do trono de Deus. Então Deus tem estruturado esse ministério, Deus tem feito um alicerce na qual ele é a rocha e nós somos o tijolo. Jesus é o engenheiro que dá as medidas e o executor é o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus, ele está transformando cada um de nós de dentro para fora, para fazer um alicerce firme, um alicerce forte, onde depois que o alicerce estiver formado, as paredes vão ser levantadas. Obreiros firmes e fortes. Verdade e justiça, não a verdade e justiça do mundo, mas a verdade e justiça que a palavra de Deus nos ensina. Pode demorar muito tempo aos olhos de Deus, mas o Senhor, ele está construindo um alicerce firme e reto com cada um de nós. E você faz parte desse alicerce, da igreja do Senhor Jesus. Meus irmãos, Deus me inquietou muito para trazer uma palavra hoje para os irmãos. É uma palavra muito conhecida, mas é uma palavra que tem tocado os nossos corações. E de tempos em tempos a gente precisa voltar a essa palavra para que Deus nos faça enxergar qual é o caminho que nós estamos percorrendo. Qual é o caminho que nós estamos percorrendo? O apóstolo Paulo, se a gente voltar aqui dois capítulos, nós vamos ver o apóstolo Paulo vendo um homem de Deus sendo apedrejado. Estevão, a palavra de Deus diz que Estevão era cheio do Espírito Santo. Deus operava milagres e sinais através da vida de Estevão. Só que aqueles homens da lei, os fariseus, que ainda andavam na lei, não aceitavam aqueles sinais. Por quê? Porque aquilo para eles não era de Deus. Porque aquilo para eles, como não acontecia neles, eles não aceitavam. E eles viam os milagres de Deus acontecerem e eles não aceitavam. Então pegaram Estevão, apedrejaram Estevão, um homem de Deus cheio do Espírito Santo. Mas a palavra de Deus diz que quando Estevão estava ajoelhado olhando para o céu, o rosto dele resplandecia.
Aquele monte de fariseu, longe da graça, mas cheio da lei, cheio do julgamento, com pedras nas mãos, e o rosto de Estevão brilhava. O rosto de Estevão, olhando para cima, resplandecia. E eles não entendiam o que estava acontecendo. E quando eles começaram a jogar as pedras, Estevão olhou para cima assim e disse assim: eu vejo o Senhor. Eu vejo o Senhor. E em nome de Jesus, eu declaro sobre você, igreja, que em meio às pedras, em meio a afrontas, o teu rosto vai continuar resplandecendo na presença do Senhor. O Senhor vai continuar se mostrando e revelando a vontade dele sobre a sua vida. Podem vir pedras, podem vir afrontas, mas o Senhor vai permanecer conosco em nome de Jesus. E quando aquelas pedras vinham em direção a Estevão, quem é que estava ali ao lado, vendo e torcendo para que viesse pedras ainda maiores sobre Estevão? Saulo. Saulo segurava a roupa de Estevão, o manto de Estevão. E aquelas pedras vindo em direção a Estevão, até que Estevão perde a vida. E Saulo ali, sanguinário, enraivecido, porque ainda caminhava sobre a lei. Porque ainda acreditava somente na lei. Não tinha recebido e não acreditava na graça do Senhor Jesus. A palavra de Deus diz que depois disso, isso não foi suficiente para Saulo. Saulo não se conteve em ver um homem de Deus sendo apedrejado, com o rosto brilhando e ainda dizendo: eu vejo o Senhor no céu. A palavra de Deus diz que ele foi na sinagoga e pediu cartas, e pediu autorização para ir até Damasco, para fazer ainda pior com aqueles crentes e cristãos que viviam em Damasco. Mas o Senhor estava vendo tudo. Nosso Deus é onisciente, onipotente e onipresente. Ele sabe de todas as coisas, o poderio é somente dele, e ele está em todos os lugares. O Senhor estava vendo o que estava acontecendo. E a palavra de Deus diz que quando ele recebe aquelas cartas, ele vai cheirando sangue, igual um cachorro quando vai em busca da caça. Ele vai até na direção de Damasco, mas no meio do caminho acontece algo sobrenatural. No meio do caminho acontece algo sobrenatural. Ele tem um encontro com o Senhor Jesus. A palavra de Deus diz aqui aonde a gente leu, que ele viu um resplandecer no céu, uma luz muito forte no céu. E aquilo assustou ele ficou pasmo. Ele ficou amedrontado. E ele caiu do cavalo, ele caiu ao chão. E ele ouviu uma voz. E ele ouviu uma voz dizendo assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo perseguia Jesus. Saulo perseguia quem cria em Jesus. Saulo perseguia quem tinha aceitado Jesus. Saulo perseguia quem adorava Jesus. Mas a palavra de Deus diz que quem que peleja por nós é Ele que vai à frente, né? Então se alguém mexe com o crente, está mexendo com Deus. Se alguém está afrontando um servo do Senhor, está afrontando o Deus Altíssimo. Por quê? Porque é Ele que peleja por mim e por você. Então Saulo achava que estava aqui querendo destruir somente uma seita. Ele achava que era uma seita. Ele achava que era um modismo. Mas o Senhor Jesus derrubou ele do cavalo. O Senhor Jesus veio com uma luz resplandecente e disse assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então, meu irmão, assim como já foi dito aqui, está sendo perseguido, está sendo afrontado, estão mentindo contra a sua vida. É Ele que peleja por mim e por você. Eliseu, uma vez, ele orou dizendo assim: Senhor, abre os olhos do meu servo, abre os olhos dele. Por quê? Porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Então mais são os anjos do Senhor que estão conosco do que os demônios de Satanás que estão usando a vida de alguém para te afrontar, para te amedrontar e tirar você dos caminhos do Senhor. Mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Jesus, ele disse assim: Saulo, você acha que você está perseguindo aqueles que creem em mim? Você está perseguindo a mim, Saulo. Essa luta não é deles, essa luta é minha.
Então você não está perseguindo ele, você está perseguindo a mim. E aí tem uma segunda palavra aqui que isso vai direto no nosso coração. E ele diz assim: quem é, Senhor? E Jesus, de novo ele diz assim: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitar contra os aguilhões. Duro é para ti recalcitar contra os aguilhões. Duro é para ti ser teimoso contra os aguilhões. Duro é para ti resistir aos aguilhões. Por que Jesus estava dizendo isso aqui para Saulo? Meus irmãos, eu creio que o nosso Senhor já estava tocando no coração de Saulo, mas Saulo não queria ouvir. Saulo estava respirando ameaças aqui, cheirando a sangue, a morte. O que ele queria fazer em Damasco? Ele queria arrastar as pessoas e levar para a prisão. Ele queria chicotear as pessoas, ele queria envergonhar os cristãos naquela época que adoravam o Senhor Jesus. Quantos Paulos ainda existem hoje? No nosso emprego, no nosso trabalho, na escola, na rua. E infelizmente até dentro da igreja. Quantos Paulos ainda tem? Quantos Paulos ainda tem? E Jesus diz assim: por que você resiste a mim? Se você resiste a mim, aguilhão, meus irmãos, aguilhão é uma vara, uma ponta, que era usada, não sei se ainda é usada, para tocar bois, para empurrar bois. Quando o boi não quer ir, dá uma cutucada no boi e ele vai. É uma ponta que não chega a ferir, mas dói. Dói. E Jesus está dizendo aqui: se você continuar resistindo a mim, o inimigo vai continuar te furando, o inimigo vai continuar te inquietando. Por que você resiste a mim, Paulo? E Deus está dizendo para nós hoje: por que você resiste em se entregar ainda mais para mim? O Senhor Jesus, Ele diz nessa noite: por que você ainda resiste a se entregar a mim? Enquanto você resiste a se entregar a mim, o mundo vai continuar te machucando, o mundo vai continuar te furando, o mundo vai continuar te ferindo. O Senhor Jesus, Ele diz a todo momento, a todo dia para mim e para você: se entrega mais, vem mais para perto de mim, porque enquanto você está perto de mim, eu defendo você, eu guerreio por você, eu pelejo por você. Senhor Jesus, eu creio que nessa frase aqui, Ele está dizendo: olha, eu já tenho falado contigo, mas você não tem me ouvido. Eu já tenho falado contigo, mas você tem resistido a mim. E o aguilhão de Satanás tem te furado lá fora. E a palavra de Deus continua aqui dizendo, meus irmãos, que Paulo, ele fica cego. Saulo, ele fica cego. Aqui ele ainda é Saulo. Ele fica cego. E ele é conduzido para Damasco. Ele continua a viagem. Ele chega até onde ele foi. Deus às vezes ele prega uma peça em nós. Paulo queria ir para humilhar, queria ir para matar. Mas quando ele chegou em Damasco, Deus levou ele lá para que ele entregasse a vida ao Senhor Jesus. Aquele destino onde era a morte, para ele virou vida. Aquele destino para ele que era a afronta, que era chicotear, gerou dentro dele vida e vida à abundância, porque só existe vida diante do Senhor Jesus Cristo. Só existe vida aos pés do Senhor Jesus Cristo. Aquilo que às vezes a gente vai fazer, o Senhor diz: não, você não vai fazer isso que você quer, você vai fazer aquilo que eu quero. Não é a tua vontade, é a minha vontade. Não é o teu caminho e o teu destino, é o meu caminho e o meu destino. Porque não existe vários caminhos, existe um caminho chamado Jesus Cristo de Nazaré. Paulo não fazia isso, meus irmãos, porque ele cria no Senhor Jesus Cristo e ele estava querendo só humilhar. Ele cria que ele estava fazendo a verdade. Ele cria que ele estava fazendo a vontade de Deus. Aquelas pessoas, aqueles 2 aviões que caíram há alguns anos nas Torres Gêmeas, aqueles homens que atiraram aqueles aviões, um em cada avião, eles criam de todo o coração, a inteligência, a alma deles, que eles estavam fazendo aquilo para agradar a Deus. Eles criam nisso.
por isso, eles morreram por isso, eles mataram por isso. Morreram não, eles mataram por isso. Então Paulo, a verdade que tinha no coração de Paulo, era que ele estava sendo uma ferramenta do Senhor. Ele achava que o Senhor estava usando a vida dele. Então ele cria naquela verdade. Mas não existe duas verdades. Só existe uma verdade. E é essa a verdade da palavra do Senhor. A palavra do Senhor não pode ser lida de uma forma parcial. Ela tem que ser lida, crida e obedecida de uma forma integral. Integral. Não adianta eu pegar essa palavra do Senhor e falar assim, olha, isso aqui eu acredito. Não, eu acredito que Jesus fez milagre. Ah, mas acreditar que Jonas ficou na barriga de um peixe, acreditar que o mar se abriu. Se o Senhor tivesse escrito aqui que Jonas tivesse ficado na barriga de um lambari, nós precisávamos crer que Jonas ficou na barriga de um lambari. As muralhas de Jericó caíram com som de trombetas. Deus abriu o mar, Deus abriu o rio lá atrás, e Deus, Ele é poderoso para fazer isso de novo acontecer. Ele é poderoso para fazer isso acontecer. Aquilo que aos nossos olhos a gente não vê, o Senhor, Ele abre e diz assim, olha, eu estou contigo e eu abro o caminho que só eu posso abrir. Eu te levo a lugares aonde só eu posso levar. Aquilo que eu faço na sua vida, só eu posso fazer. Não é pelo teu braço, não é pela tua inteligência, não é pela tua força, mas é pelo meu poder que opera em você. Paulo cria de toda a alma que ele estava fazendo aquilo que o Senhor queria. Mas Deus precisou derrubar ele do cavalo para mostrar a verdade verdadeira do Evangelho de Jesus. Paulo vai até a rua esquerda, a rua direita, eu não me lembro, e ele vai e fica 3 dias ali, sem comer, sem beber, cego. E a palavra de Deus diz que ele ficou orando. Orando. Um homem que no dia anterior queria matar todos os cristãos, por 3 dias passa orando, sem comer, sem beber e cego, sem ver nada. Só Deus pode fazer isso. Só Deus pode fazer que da minha e da sua vida Ele possa inverter a situação de um dia, de um dia para o outro, de um instante para o outro. Aquilo que o faraó queria fazer na vida do povo nos hebreus, matar todos os filhos, os meninos pequenos, Deus disse assim, ah é, faraó? Você quer matar todos os filhos dos meus filhos? Deixa eu falar uma coisa para você, eu vou levantar um homem chamado Moisés, que além dele ficar vivo, você vai pagar para a mãe dele cuidar dele. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus, que Ele inverte situações de morte em vida de um instante para o outro. Esse é o nosso Deus. E Paulo foi levado ali e ficou 3 dias. E Deus toca na vida de um outro homem chamado Ananias. Deus vai e fala para um homem chamado Ananias e diz assim, Ananias, eu quero que você vá em tal lugar. Eu quero que você ore por ele, eu quero que você unja ele, eu quero que você batize ele, eu quero que você fale de mim para ele. E Ananias, homem de Deus, creio que se levantou todo alegre, pegou as coisas dele, assim, quando estava saindo, Ananias falou assim, Senhor, aonde que é mesmo? Quem que é? E aí ele ouve o Senhor dizendo assim, o nome dele é Saulo. Ananias para. Peraí, Senhor, Saulo? É. Você vai lá e vai orar por ele, você vai orar pela vida de Saulo. E Ananias, ele fala algo para o Senhor, como se o Senhor não soubesse. Senhor, esse homem bate na gente, esse homem chicoteia a gente, esse homem leva os cristãos para a cadeia e ele é conivente com a morte dos cristãos. O Senhor quer que eu vá lá e ore por ele, o Senhor quer que eu fale do Senhor para ele, o Senhor quer que eu ame ele. E eu sei que o Senhor está falando para alguns aqui. E o Senhor fala assim, Ananias, eu quero que você vá lá e ore por aquele que bateram nos teus parentes, por aquele que foi conivente com a morte de alguns. Eu quero que você vá lá e ore por ele. Eu quero que você vá lá e ajude ele. E para a honra e glória do nosso Senhor, Ananias foi. E quando Ananias chegou, chamou por ele, Saulo ouve, e Ananias diz assim, eu vim porque o Senhor mandou eu vir. Eu vim orar por você, Saulo. Eu vim orar pela sua vida.
Talvez Saulo lembrou daquele nome, lembrou daquelas coisas que ele fez, e aquilo diminuiu mais ele, e aquilo apertou mais o coração dele, porque é assim que Deus faz nas nossas vidas. Deus usa um para afiar o outro, Deus usa um para lapidar o outro, Deus usa um para levantar o outro. E muitas vezes, e isso nós falamos por experiência própria, e muitas vezes o Senhor vai nos levantar para abraçar, para amar aqueles que nos ofenderam, que nos humilharam, que mentiram sobre a nossa vida. Assim é a caminhada com o Senhor. Sabe por quê, meus irmãos? Jesus, ele não prega um evangelho de matar, igual esses homens que se vestem com bombas. Jesus nunca ensinou a fazer a vontade dele para matar. Jesus nos ensinou a fazer a vontade dele para morrer, para matar a carne, assim como ele se entregou na cruz por mim e por você. Nós não fomos levantados para matar, e quando eu digo matar, eu não estou falando matar fisicamente não. Às vezes nós matamos os sonhos de uma pessoa com palavras mal proferidas. Às vezes nós matamos a pessoa de um jeito rude de falar. O Senhor nos levantou para morrer a carne, mas para sobressair o Espírito, para que a vontade do Senhor prevaleça sobre a nossa vida. E nessa caminhada com Jesus, e muitas vezes, nós vamos ter que dar as mãos, caminhar, amar, orar por aqueles que tentaram ofender a nossa família, ofender os nossos filhos. E quer mexer com um pai ou uma mãe é ofender o filho, né? Quer tocar no pai e na mãe é tocar no filho. Mas às vezes nós vamos ser chamados para abraçar aqueles que quiseram tocar nos nossos filhos. E vocês, como filhos espirituais, a gente vê vocês como filhos. Mas o que o Senhor nos ensinou a fazer, estão ofendendo vocês, estão querendo derrubar vocês do trabalho, joelho no chão e oração. Joelho no chão e oração. Nós não somos chamados para nos defender com punhos, mas nós somos chamados para defender com joelhos e lágrimas nos olhos, diante do altar e da presença do Senhor. Ananias coloca a mão em Saulo, e Saulo ele passa a ver. Saulo ele passa a ver, porque a palavra do Senhor diz que cai como escama dos olhos de Saulo. Muitos de nós, durante essa caminhada com o Senhor, precisamos ser derrubados do cavalo. Muitos de nós, eu vou repetir, precisamos nessa caminhada com o Senhor ser derrubados do cavalo, para que Jesus mostre a nossa cegueira espiritual. Jesus ele mostra de uma forma física para Saulo, aquelas escamas que caíram dos olhos de Saulo, era a cegueira espiritual que ele vivia, era a cegueira espiritual das coisas que ele fazia, e aquelas escamas caíam. E a palavra de Deus diz que Saulo, ele começa a pregar o Evangelho. Ele começa a pregar o Evangelho. Mas aquelas pessoas estavam amedrontadas, porque alguns dias atrás Paulo batia, era conivente com a morte. Mas agora Paulo está dentro da igreja pregando o Evangelho de Jesus. Como assim? Eles não entendiam. E nós vamos ver pessoas entrar por essa porta, meus irmãos, que hoje talvez está numa boca de fumo se drogando, está na rodovia se prostituindo, e nós vamos ver a pessoa entrando, se arrependendo, entregando a vida para Jesus e dizendo assim: eu quero servir o Senhor. E muitas das pessoas que estavam com ele vão dizer assim: mas ele e ela. Porque como já foi dito aqui, o Senhor quer a todos. O Senhor, ele queria Ananias, mas também queria Saulo. O Senhor queria a vida de Ananias, mas também queria a vida de Saulo. E por isso derrubou Saulo do cavalo. E por isso chamou Ananias, um homem que viu Saulo fazer o que fazia, para ir lá. Não foi só Saulo que caiu do cavalo, foi Ananias também que caiu do cavalo. Ananias também caiu do cavalo. Não literalmente,
Mas o Senhor Jesus também derrubou Ananias do cavalo e disse assim: Ananias, vem cá que eu quero te usar para abençoar a vida daquele que te ofendeu, que talvez matou a sua família. Assim é a vida do crente. Eu queria que os irmãos se colocassem de pé. Saulo chega a um momento em que ele diz assim, ele vê uma igreja, a igreja de Corinto, talvez a igreja mais problemática. Ele vê a igreja de Corinto e ele instrui sobre várias coisas. Ele instrui sobre várias coisas e vê um se vangloriando contra o outro, um achando que era mais do que o outro, um achando que era melhor do que o outro. E ele diz assim: peraí um pouquinho. Deixa eu dizer uma coisa para a igreja. Saulo, já com o nome de Paulo dizendo, ele escreve 2 Coríntios, lá no capítulo 12, verso 7. E ele diz assim para ele mesmo e para aquela igreja. Ele diz assim: e para que eu não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. E disse-me, Saulo orou 3 vezes para o Senhor, dizendo assim: Senhor, tira isso de mim. Esse espinho não era algo físico, era algo espiritual, que humilhava Saulo. Era algo que o envergonhava. E a resposta do Senhor foi assim: Saulo, Paulo, a minha graça te basta. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Paulo, eu quero que você continue fazendo a minha obra, mas para que você não se exalte, eu vou permitir este espinho na sua carne. Para quê? Para que você não pare de fazer a minha obra, para que você não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Então, Paulo, eu digo para você, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. E de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor a Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. E eu quero que você diga ao Senhor, porque Ele está aqui. Diga: Senhor, me diminua cada vez mais, para que o Senhor se faça grande em mim. Vai dizendo para o Senhor: Senhor, eu me glorio na minha fraqueza, porque é na minha fraqueza que eu sei que o Teu poder se aperfeiçoa. Pai, em nome de Jesus, eu declaro sobre a Tua igreja, Senhor Jesus, essa igreja é Tua e de mais ninguém. Pai, usa a Tua igreja, meu Deus, com todo poder e glória, Pai. Mas que o Senhor continue, meu Deus, nos diminuindo para que o Senhor cresça. Pai, nós cremos, meu Deus, que o Senhor levantou cada um aqui, Pai, como uma candeia, não para deixar debaixo de uma mesa, mas para erguer, para que a Tua luz ilumine todos à nossa volta. Pai, eu creio que o Senhor nos levantou, Pai, como sal e luz na vida das pessoas. Meu Deus, se for preciso, Pai, nos derruba do cavalo, mas não permita que ninguém venha aqui se desviar, Pai. Meu Deus, se for preciso, Pai, tira as escamas dos nossos olhos, mas abre mais os nossos olhos espirituais. Pai, que nós venhamos a enxergar somente a Tua vontade. Tira as escamas também dos nossos ouvidos, meu Deus, que nós possamos ouvir somente a Tua voz. Pai, que nesse caminho, meu Deus, o Senhor venha nos cuidar para que ninguém se desvie, para que ninguém se vanglorie, porque a glória é Tua, a honra é Tua, o louvor é Teu, o poder é Teu, a igreja é Tua, a ovelha é Tua. Ninguém aqui tem nada, Pai, tudo aqui é do Senhor. Essa igreja é Tua, a direção é Tua, a palavra é Tua, o louvor é Teu, nós somos Teu, a nossa boca é Tua, os nossos olhos são Teus, os nossos ouvidos são Teus, os nossos filhos são Teus, e somente Teus e de mais ninguém. Se for preciso, Pai, nos derruba do cavalo, mas não nos deixa cegos diante do Senhor. É o que nós te pedimos, Pai.
Em nome de Jesus. Você pode aplaudir Ele. Aleluia! É melhor cair do cavalo do que seguir um caminho que não é o de Jesus. É melhor sofrer injúrias. É melhor sofrer afrontas na presença do Senhor do que rir na presença do inimigo. É melhor chorar aos pés de Jesus do que transbordar de alegria, uma alegria falsa na presença dos demônios de Satanás. Nós somos levantados para ser uma igreja santa, separada, para servir o Senhor. Ser santo não é ser perfeito, mas é levantar todos os dias e dizer assim: Senhor, eis-me aqui, Senhor, usa a minha vida, toca a minha vida com a tua vontade, em nome de Jesus.